Olá, Léo. Oi, de novo. Oficialmente, seja bem-vinda. É muito bom tê-lo conosco nessa noite de hoje. Seja bem-vindo às nossas casas. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa. Aceite esse convite nosso e que a gente tenha hoje uma noite produtiva junto aos nossos amigos conectados a nós também. Para quem não conhece, esse é o Léo, nosso amigo de longa data. Léo é psicólogo, atua fortemente aí, né, com a seara espiritualista. Léo esteve com a gente há muitos anos atrás. Eu tive a honra de conhecê-lo quando eu era adolescente e até hoje a gente carrega aí, né, um histórico muito bacana. É uma honra tê-lo conosco, comigo também aqui, né, novamente. E eu brinco com todo mundo que eu sou o aluno mais ávido, porque eu aprendo com todo mundo que vem. E eu sou feliz em dizer que eu comecei, né, essa seara contigo, né? Hoje, se eu devo a minha participatividade nesses encontros de jovens, devo ao Léo, né, que me colocou nesse caminho. E para quem teve a honra de conhecer o Léo, essa figura aí, né, o máximo, que a gente vai poder compartilhar muita coisa hoje, né? Então, seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu, Augusto? Tem a Marcinha aí me dando um oi também. Então, oi, Marcinha. Sejam bem-vindos todos, pessoal. Como eu brinco, tomem seus assentos aí. Vamos nos conectando. Pessoal, então, como de costume, nós vamos fazer a nossa prece para abrirmos os nossos estudos de hoje, né? E após isso, o Léo já vai tomar parte já da fala. Aproximadamente 30 minutos, até no 40. E aí, logo após, a gente vai abrir a caixa de comentários aqui embaixo, para caso alguém quiser perguntar, colocar alguma coisa, parte aí vai ter um roteiro também com a gente, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, abrirmos os olhos do nosso espírito, escutarmos o ar que entra dentro de nós e que sai, conectarmos o nosso espírito com o Pai, com Deus, que nos deu a chance de estarmos aqui, conectados também, tecnológica e espiritualmente, que conjuntamente possamos compartilhar conhecimentos, experiências, sensações, sentimentos, advindos dos seus ensinos, e que possamos fazer valer a pena essa chance dada a nós hoje, entendendo a vida com os olhos que possa ter a serenidade de compreender aquilo que a gente possa ter a capacidade de ser gratos até mesmo pelas dificuldades, pois nelas sabemos que mora uma chance de crescimento. Peçamos àqueles que sofrem, onde quer que eles estejam, que a luz do dia faça ser presente nesse instante em todos os outros, que nós tenhamos a consciência do porquê estamos aqui, mesmo sem saber racionalmente, que nos amemos, compreendamos e possamos conviver em paz. Obrigado a Deus, aos amigos de luz que estejam conosco nesse instante, conduzindo esse estudo. Agradecemos pela chance de todas as noites de domingos, segundas e quintas estarmos aqui juntos. E que desse estudo possa sair frutos a todos aqueles encarnados ou desencarnados que estejam com a gente aqui hoje. E que Deus se faça em todos os nossos lares. Que assim seja. Léo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos habilitar aqui nossa caixinha de comentários para o Léo conseguir dissertar tranquilamente sobre o tema. É um tema muito fácil, como de questão a gente vê, né? Quase nada complexo, mas a gente vai... O Léo vai tentar descomplicar aí e ao longo de 30, 40 minutos a gente retorna aí para a gente trocar mais uma ideia, ok? Léo, a palavra toda sua. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Augusto. Que bom, cara. Muito feliz de estar aqui.
Tá percebendo aí, né? Depois de um tempo você de volta. Eu tenho vários alunos meus aí que estão fazendo um monte de coisas boas, né? Os alunos lá do Colégio Prisma. Eu fico muito feliz. Olha só, eu escolhi um tema nada fácil mesmo, mas eu gosto muito desse assunto porque ele diz respeito muito à nossa forma de relacionar com Deus, né? Então, eu vou falar dos níveis de relacionamento com Deus. Eu acho que está dando eco aí no seu... Tem que colocar o fone aqui, vou tirar ele do... Vamos ver se ele melhora. E aí, então nós vamos falar de uma coisa que nós até estudamos muitas vezes, mas a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso relacionamento com Deus e entender a evolução do nosso relacionamento com Deus. Então, meu objetivo hoje é trazer, nesses aí meia hora, os estágios que a nossa consciência passa no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Então, à medida que nós desenvolvemos a nossa consciência, é muito interessante isso, o nosso relacionamento com Deus ele vai mudando. Então, e a nossa forma de orar a Deus também vai mudando. Então, eu vou falar hoje dos 6 estágios de relacionamento com Deus. Esses 6 estágios, a forma como está organizado aqui, não está em lugar nenhum, tá bom? Tem só algumas pinceladas, mas são nomes interessantes para a gente poder entender como é que a gente se relaciona com Deus. Então, nós vamos falar dos estágios do nível que é sem percepção, que é o estado 1, sem a percepção de Deus. O estágio 2 é o nível de admiração. O estágio 3 é o nível de projeção. O estágio 4 é o ateísmo. O estágio 5 é a autocompreensão ativa. E o estágio 6 é o ser na consciência. Então, são 6 estágios. Eu vou procurar nessa meia hora. Eu brinquei com o Augusto antes de todos me ouvirem aí, que eu levei aproximadamente 6 horas para falar sobre os 6 estágios. Então, eu vou falar dos 6 estágios em meia hora, 40 minutos, né? Que é o tempo que a gente tem, para poder abrir para perguntas e vocês poderem comentar alguma coisa aí. Então, eu já vou direto no primeiro estágio. Eu quero só lembrar uma coisa, que os estágios de relacionamento com Deus, eles vão mudando à medida que a gente evolui na consciência, ou à medida que a gente desenvolve a consciência. Então, quanto mais eu desenvolver a consciência, o meu nível de percepção e de relacionamento com Deus vai mudando. Beleza? Então, o primeiro nível... eu vou pegar uma questão do Livro dos Espíritos, que eu acho que é melhor para a gente começar aqui, que é uma questão que está lá no livro 1, que é falando inclusive sobre Deus, é a questão número 5 do Livro dos Espíritos. E eu vou ler a questão para vocês e para a gente começar a entender essa coisa de como que a gente se relaciona com Deus. Porque eu acredito que a maioria de nós, isso é uma visão muito pessoal, a maioria de nós confundimos muito o jeito de relacionar com Deus. A gente fica muito no nível da projeção. Na hora que a gente chegar lá no nível da projeção, vocês me contam se vocês estão nesse nível também. Porque muitas vezes eu fico nesse nível da projeção também. Eu misturo, às vezes eu estou na projeção, às vezes eu estou no ateísmo, mas eu estou muito mais lá crescendo para o nível de consciência de mim mesmo, graças a Deus. Né? Que bom. Então, olha só. A questão 5, Kardec pergunta para os espíritos: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que conclusão a gente chega? De que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Então, o que Kardec está aqui dizendo, e que os espíritos até disseram na questão anterior, mas o que ele está dizendo? Que todos nós trazemos dentro de nós um sentimento instintivo de que Deus existe. Então, o desafio é muito interessante. Nós temos o sentimento instintivo que ele existe, ou seja, a gente já traz em nós
essa semente que Deus, né, que Deus existe, mas existem estágios que a gente não percebe isso. E o primeiro estágio é o estágio do ser sem percepção. Então, ou seja, nós estamos falando bem de um homem muito primitivo e que esse homem, a Joana de Ângeles fala que é até um ser fisiológico. Então, eu imagino que lá atrás era muito mais fisiológico ainda, que era a gente existia apenas para, né, dormir, comer, caçar, reproduzir e ponto. Não tinha um relacionamento com o mundo interior. Não existia isso. Portanto, a percepção de Deus era quase nula. Então, o primeiro estágio do relacionamento com Deus era esse estágio de não perceber Deus. Ou o estágio sem a percepção do divino. E isso, principalmente porque o nosso pensamento, ele ainda era muito voltado para o concreto, para as coisas de fora. Então, para aquilo que era imediato. Ou seja, nós ainda como seres primitivos, nós não estávamos muito vinculados ainda a essa existência de Deus, né? De que Deus existia, ou ter a consciência de que Ele existia. Mesmo que dentro de nós ainda tinha o sentimento instintivo dessa existência. Mas o contato com isso era quase nulo, entende? Esse é o primeiro estágio. À medida que a gente desenvolve a consciência, porque eu estou dizendo que à medida que desenvolvemos a consciência, nós mudamos o jeito de relacionar com Deus. Então, e nesse estágio do ser sem percepção, é um estágio onde não há oração. Não existe reza, oração para Deus aqui, nesse estágio do ser sem percepção. E uma outra coisa, não existe um conceito de Deus. Era muito dos povos primitivos, né? A gente vivia no estágio de estar sem a percepção, porque, na verdade, nós ganhamos a consciência da percepção, que é perceber com os sentidos e ter consciência disso, quando nós desenvolvemos mais. Quando esse espírito vai, à medida que ele vai reencarnando, nós vamos aumentando o nível de consciência. Né? E à medida que a gente vai experimentando com o relacionamento com o outro e com a vida fora, nós vamos ganhando mais consciência. E aí nós chegamos no segundo estágio, que é o estágio de admiração. Mas no estágio do ser sem percepção, que é uma mente muito concreta, era uma mente que ela não estava capacitada, capacitada estava, mas não tinha isso, para duvidar, para pensar, para discernir. Tudo isso não existia no estágio 1, que é o estágio do ser sem percepção. Os seres viviam no agora, mas sem a percepção clara disso, porque a consciência ainda estava muito rudimentar. E aí a mente ela era usada muito de modo concreto, que era para simplesmente cumprir as obrigações fisiológicas. Tudo bem nesse primeiro estágio? Evoluindo para o segundo estágio, que é o estágio da admiração. Aqui já muda muita coisa. Aqui, gente, o tempo aqui, ele é muito maior. Então, são eras, séculos, sabe? É isso que eu quero que a gente vai aprendendo a perceber. À medida que, então, vai passando o tempo, essa consciência vai se desenvolvendo mais e a gente chega no nível de admiração. E aí, no nível de admiração, a mente já não é mais concreta, ela já é mais abstrata. Então, olha só, nós ganhamos mais consciência. Portanto, o pensamento ele é abstrato. E como o pensamento ele é abstrato, ele abstrai o que está de fora e já tem uma dinâmica interna. Ou seja, eu já sou capacitado agora para pensar, né, duvidar, discernir, e aí esse mundo de fora, ele começa a ser explorado de uma outra maneira, começa a dar sentido para as coisas. Eu não estou só vivendo para as coisas, né? ou apenas vivendo para existir. Existir agora tem um significado. E aí, quando isso tem sentido, viver tem sentido, isso a gente já ganhou há muito tempo, eu começo a olhar para fora e tudo que está de fora começa a me causar espanto, admiração.
e esse espanto, e aí eu começo a questionar as coisas, a chegar no ponto em que eu já tenho uma ideia maior de um ser, porque eu questiono tanto que eu começo aqui nesse estágio da admiração a pensar que existe um ser de fora comandando várias leis, leis da natureza. Tanto é que aqui os deuses, eles são até vistos na natureza, né? Do trovão, no raio, no fogo, na chuva, no cometa, tudo vai... Aí eu começo a ter uma grandiosidade da vida e eu olho para isso que está de fora e começo a achar que há um ser muito superior está coordenando isso. Tanto é que para acalmar esse ser superior ou pedir coisas para que me livre de pragas ou me traga abundância, aqui existem vários rituais em direção a esse Deus, a esse ser superior, e sacrifícios. Nesse estágio tem a compreensão de uma inteligência, como diz o Livro dos Espíritos, né? Uma inteligência suprema. Nesse estágio tem a compreensão de que algo muito grande e superior está coordenando a vida. Então, esse estágio é o segundo, que é o nível de admiração. E a conclusão que se chega aqui é que deve haver um ser com uma inteligência infinita, que tem muita inteligência, poder, onipotência, né? Que está estabelecendo uma relação com a vida. Então, aqui é o estágio do temor reverente, né? No estágio da admiração. Eu admiro, mas ao mesmo tempo aquilo me amedronta. Né? E aí nós estamos ainda falando no nível de admiração existem vários níveis, subníveis. E aí, tanto que aqui no nível de admiração, que aí vem o pensamento abstrato, e esse pensamento abstrato ele vai me levando para um desenvolvimento interior. Porque aí eu começo a perceber mais o que está de fora, a questionar, a relacionar, a associar, a entender o que está de fora, a fazer hipóteses e aí a entender que tem uma inteligência suprema governando. Mas nesse nível aqui, eu também começo a entrar em contato com o mundo interno, que é das emoções, né? O meu lado imaturo. E vai surgindo, então, com o pensamento abstrato, uma imaturidade, tanto espiritual quanto emocional. E isso vai me gerando uma das emoções, que aqui eu começo a perceber que eu sinto, porque antes eu não dava nome para isso, eu só reagia, mas eu não tinha percepção disso, é o medo. E aí é tão interessante que aqui, e outras emoções. E tudo isso que eu estou sentindo em mim, eu vou direcionando também a Deus. Então eu vou projetando em Deus. Entende? Então aqui eu começo a direcionar o que eu estou sentindo, ou projeção é colocar o que eu estou sentindo em Deus. Ou seja, da mesma maneira que eu ajo, Deus agiria. Entende? Mas porque eu estou sentindo coisas. E de acordo com o que eu estou sentindo, eu acho que Deus vai agir assim também. E tem uma pergunta maravilhosa no Livro dos Espíritos. Eu vou colocar duas questões aqui. Eu vou para a questão 11 também, nessa parte primeira do livro. E aí na questão 11, olha só. Kardec vai perguntar assim. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia a gente vai entender o mistério de Deus? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quanto menos eu estiver materializado, mais eu vou entender Deus, mais eu vou compreender essa natureza, o mistério, a natureza da divindade. No atual estágio que a gente está, os Espíritos falam que ainda falta um sentido para a gente compreender isso. Então, e aí ele diz, quando pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, nós vamos compreender Deus. Só que o comentário de Kardec, para mim, é o mais importante aqui nessa questão
para esse estágio que eu estou falando, que a gente está saindo do nível de admiração, que eu faço rituais, sacrifícios, as minhas orações é para acalmar Deus, é para pedir que Deus traga uma abundância para mim, né? E ainda esse temor reverente, ainda esse ser que está lá de fora fazendo algumas coisas, né? Eu vou passando para o nível de projeção. Olha o que Kardec fala, na mesma questão 11, só que os comentários dele. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, presta atenção nisso, na infância da humanidade, o homem confunde Deus, muitas vezes, com a criatura, com ele mesmo, cujas imperfeições lhe atribui. Né? Lembra lá, os deuses divinos, os deuses gregos, todos tinham imperfeições, eles também, eles eram antropomorfizados, vou dizer assim, né? Os deuses gregos tinham desejos humanos, tinham imperfeições humanas. Mas ele está falando que na infância da humanidade, nós confundimos muitas vezes o Criador com a criatura, ou seja, nós colocamos em Deus coisas que são da criatura, ou seja, projeção. Deus agiria como nós agiríamos, mais ou menos assim. E aí ele diz, à medida que nele se desenvolve o senso moral, quer dizer, à medida que no homem se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Olha, então à medida que a gente vai criando o desenvolvimento interior, buscando em nós esse senso moral, o pensamento vai penetrando mais, nós vamos aprofundando mais. E aí, então, esse homem faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta essa ideia, mas é mais conforme a sã razão. Então, quer dizer, à medida que eu aprofundo em mim, eu vou compreendendo melhor a natureza divina, ainda dentro de um limite. Eu estou aqui, mas eu posso chegar aqui, mas é aqui que eu estou ainda. Mas à medida que eu vou aprofundando em mim, eu compreendo melhor a natureza divina, e aí eu faço ideia mais justa da divindade. Mas eu quero falar assim, na infância da humanidade, e o estágio da projeção, quer queira ou quer não, é uma crença muito infantil que a gente tem sobre Deus. E eu vou explicar aqui, no estágio da projeção, que o que acontece no estágio da projeção. Eu projeto em Deus o que eu estou sentindo. Então, Deus é visto no estágio, nesse terceiro estágio, como uma autoridade que pensa pelas pessoas, que decide por elas. E assim, ele se torna responsável por elas, aliviando as pessoas da sua responsabilidade pessoal. As pessoas projetam em Deus os medos que ela tem da vida e da sua incapacidade de lidar com a vida. Então, olha o tanto que isso é profundo. Ou seja, eu coloco em Deus os meus medos que eu tenho da minha vida. Então, o meu relacionamento com Deus é baseado nisso. Eu deixo de viver porque eu fico com medo do que Deus vai fazer comigo. Se eu viver a vida, se eu sentir prazer na vida, se eu aproveitar a vida, eu confundo isso com os meus medos, eu projeto isso em Deus. E isso vem de uma grande história, não só lá vem da Idade Média isso também, mas Deus é visto como essa autoridade, nesse nível de projeção, uma autoridade que vai decidir por mim. Então Deus me tira de mim a minha responsabilidade pessoal. Já viu? Muitas pessoas falam isso, Deus vai dar um jeito. Deus vai resolver para mim. Deixa isso na mão de Deus. Seja o que Deus Nós quiser. muitas vezes falamos isso. Oi? Seja o que Deus quiser. Isso, seja o que Deus quiser. Mas no nível de projeção, porque eu posso deixar seja o que Deus quiser, num outro nível, aí faz mais sentido. Mas no nível da projeção é para eu isentar, é para eu não me responsabilizar pela minha vida. Entende? E aí eu fico com medo de viver e eu ainda julgo as pessoas que estão vivendo a vida, com todas as suas imperfeições. Porque
eu fico no temor do que vai acontecer comigo, o que Deus vai fazer comigo se eu fizer isto ou aquilo. Então, Deus aqui é visto como um ser que ele fica agindo assim, para esse eu vou fazer uma coisa, para esse eu vou tirar, para esse eu vou dar, para essa pessoa eu vou tirar o filho. Então, sabe, vai agindo como se fosse Deus que fica recompensando e punindo as pessoas. Que é aquele Deus lá de Moisés, sabe? Que ele pune. É o Deus punitivo. Esse é o nível da projeção. E aí, o que as pessoas fazem? Elas tentam acalmar essa imagem de Deus que elas criaram, uma imagem fictícia de Deus, adulando, se submetendo a essa imagem. Então, eu vou deixar de fazer um monte de coisas, né? E aí, tem uma frase que eu acho muito legal. Quanto menos eu resolvo os meus conflitos inconscientes, mais falsa se torna a minha relação com Deus. Então, quanto menos eu me resolvo, quanto menos eu penetro em mim, nas minhas questões, mais o meu relacionamento com Deus pode ficar desta forma. Eu tendo medo, ou eu não vivendo a minha vida, porque eu tenho medo que Deus pode fazer comigo, e eu me responsabilizo, e muitas vezes eu me desresponsabilizo. Ou seja, eu não assumo a minha responsabilidade pelas coisas. Eu jogo para Deus, eu espero que Deus resolva. Ou quando Deus, por exemplo, acontece só uma coisa comigo e não acontece com o meu vizinho, que é malvado, sabe? O meu vizinho é fofoqueiro, ele faz um monte de coisa ruim, não acontece nada com ele, mas comigo acontece tudo de ruim. Que Deus que é esse? Que deixa para o vizinho malvado as coisas e para mim tirou meu filho, agora com 15 anos. Então, que Deus que é esse? O meu relacionamento com Deus é esse Deus que fica agindo, tirando e colocando. Sabe? É como se a gente fosse marionete, ele fica meio que movimentando nós como bonequinhos. E nesse estágio de relacionamento com Deus, tudo é pecado, tudo é proibido, tudo é castigo. Entende? E para eu me livrar do pecado, proibido, castigo, do medo, eu vou barganhar com Deus. Aí é muito interessante. Então aí é assim, eu vou ser bom, eu vou ser bonzinho, porque aí Deus vai gostar de mim. E aí eu vou para um lugar bom, porque eu fui bom. Se eu fizer coisas ruins, eu não vou para um lugar bom se eu desencarnar. Se eu fizer coisas boas, eu vou para um lugar bom. Porque assim, aí eu vou ser recompensado. E se eu for para um lugar ruim, é porque eu estou sendo punido pelo que eu fiz. Mas esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. E aí eu jogo isso para ele. E aí para Deus não fazer nada comigo, então eu tenho que ser bonzinho. Entende? E aí essa ideia se torna muito mais supersticiosa, com menos verdades e mais dogmas, criando uma farsa de Deus. Porque aí eu vou criar um monte de regra, de dogmas, para eu não poder, né, desagradar a Deus. É assim que é meu relacionamento. E tem uma questão livre dos Espíritos, aí eu vou lá para Penas e Gozos Futuros, a questão 964, que eu quero ler para vocês, que ela é muito boa também. Que Kardec, olha só, deixa eu achar ela aqui, 964, pronto. Olha só, Kardec pergunta assim, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos? Quer dizer, Deus fica atento a cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Será que Deus faz assim? É necessário ele fazer desse jeito, ficar vigiando cada um dos nossos atos, para ele falar, esse eu puno, esse eu recompenso? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Deus? Boa, né, a pergunta, não é? Top. Você sabe a resposta, Augusto? Você lembra? Me lembro do contexto, mas não perfeitamente. O Simão P. está fazendo várias lives sobre esse capítulo, né? Mas eu não quis ver a live dele dessa pergunta para depois você está falando que o Simão falou lá na live. Eu quis falar, não, vamos ler, vou deixar não contaminar. Vamos ver.
Resposta dos espíritos é muito boa. Deus tem as suas leis a regerem todas as vossas ações. Se você viola essas leis, a culpa é sua, não é de Deus. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Dizendo-lhe, por exemplo, Deus não fica assim dizendo, foste guloso, então eu vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos nossos próprios excessos. Não tem a ver com Deus. Eis aí a punição, ou seja, é isso que é a punição, os nossos próprios excessos. É o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Então existe a lei. Não é Deus que está fazendo contra mim ou contra você. Só que onde estão as leis? Olha o tanto que isso é interessante. Onde estão as leis? Na nossa consciência, né? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Ou seja, se as leis de Deus estão na nossa consciência, quanto mais eu aprofundar em mim, mais eu vou conhecer as leis de Deus. Portanto, eu vou conhecer Deus também, né? Quanto mais eu vou aprofundando em mim, mais eu conheço as leis. Olha o tanto que isso é legal. Mas no estágio de projeção, não. Porque no estágio de projeção, eu ainda coloco que é Deus que me pune. E, na verdade, quanto menos eu me desconheço, mais eu faço coisas que me comprometem. E não é isso, eu acho que é isso, não é? Quanto mais coisas a gente coloca, quando a gente faz contra nós mesmos, mais coisas ruins tem. A maioria dos conflitos, nós aqui estamos causando, nós aqui não percebemos como estamos, o que estamos, qual é a origem daquilo que está em nós. Então, quanto mais eu aprofundo em mim, mais eu vou buscando esse bem-estar fora. Mas no nível de projeção, não, ainda eu coloco tudo para Deus. E aí Kardec tem uma... Olha só, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se a gente sofre as consequências dessa violação, só devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa própria felicidade ou infelicidade futuras. E aí Kardec dá um exemplo, Augusto, muito legal aqui, que é um exemplo que ele dá que é assim, ó. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios desse filho se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive, aí o pai dá um campo para o filho, deu os meios dele se guiar e deu um campo para ele e disse, aqui estão as regras que deve seguir e todos os instrumentos necessários para tornar o seu campo fértil e assegurar a sua existência. Se você seguir essas regras, o seu campo vai produzir muito e vai proporcionar o repouso seu na sua velhice. Mas se você desprezar essas regras, nada vai produzir, você vai morrer de fome. Dito isso, o pai deixou o filho livre. Olha que legal. Então, é mais ou menos, você recebeu um campo que é a sua vida. Beleza? Para você cultivar a sua vida. O que você vai fazer com ela vai depender dessas regras para você seguir. Para você ter mais ou menos felicidade. Quanto mais você seguir essas regras, esse guia, mais você vai poder colher os frutos ou não, né? Como ele diz, vai poder morrer de fome ou não, né? Ter abundância. Mas aonde está esse guia, Augusto? Está dentro de nós. Essa verdade está dentro de nós. Então nós temos que buscar a nossa verdade, pessoal. Entende? O desafio é buscar essas verdades. E aí, a verdade. Entra a frase, conhece-te a ti mesmo.
né? Ou conhecereis a verdade vos libertará. Que, na verdade, é o guia. É esse guia que nós temos que buscar. Só que aí o que a gente faz? No nível de projeção, nós achamos que é Deus que está fazendo contra a gente. Então, o nosso desafio é perceber como que nós causamos os nossos próprios conflitos. Tem um capítulo do Evangelho que chama Causas Atuais e Anteriores das Aflições. Está no Bem-aventurados Aflitos. E o que os Espíritos dizem lá? Que a maioria das nossas aflições são causadas por nós no presente. Não é muito tem a ver com só o que a gente fez em outra existência. Então, o que a gente precisa é cuidar do que a gente faz. Mas não basta só do que a gente faz. Nós precisamos olhar, fazer o mergulho interno, que é o conhece a ti mesmo que você está falando. E aí Kardec continua nessa resposta, Augusto. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que foram dispensados à sua cultura? Ou seja, quanto mais eu cuido desse campo, mais eu vou ter, né, abundância. Quanto mais eu cuido, e que toda negligência vai redundar em prejuízo da colheita. É óbvio. Então, eu preciso seguir o guia cuidando do meu campo. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que o seu pai lhe traçou. Deus ainda, aí ele vai falar, só que Deus, olha o que Kardec vai falar, só que Deus é mais previdente, porque aqui nós estamos falando de um exemplo terreno. O pai com o filho que deu um terreno, deu as regras para cultivar o terreno, e Aí ele vai dizer, mas Deus é mais previdente, pois que ele nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Olha, ele ainda nos adverte. Tem sinais que Deus vai enviando para a gente perceber o que a gente está fazendo. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Olha, ainda tem o que os espíritos vão nos advertindo. Há mais essa diferença, ainda tem outra coisa. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências. Ainda tem existência para a gente poder reparar o que a gente está fazendo. Recursos para reparar seus erros passados, ainda nos dá recursos. Enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta, né? Porque se ele empregou mal o tempo para aquele campo, não vai ter volta para aquilo. É isso que Kardec está falando. Mas com Deus é diferente. Deus é esse Pai abundante que nos dá outra existência para a gente poder cultivar a nossa vida, que nos envia espíritos para a gente poder ouvir os conselhos, ou nos proteger, nos ajudar, não só proteger, mas nos ajudar, né? E ainda nos envia sinais para que a gente possa perceber a nós próprios. Não é legal? Muito, nossa, que isso. Nossa, esse Deus é bom demais, esse Deus aqui apresentado. Mas esse Deus, o relacionamento que a gente tem com esse, que Kardec falou aqui agora, ainda é complicado. É um desafio. E aí, o que acontece, Augusto? Quando a gente coloca a responsabilidade em Deus para o que está acontecendo com a gente e não em nós, muita gente acha isso um absurdo. Porque, assim, tudo é Deus que está fazendo, entendeu? Aí é como se a gente precisasse sempre de uma inteligência que vai dizer para a gente o que a gente vai fazer. Não pode ter um pai que guia a vida por nós. É estranho, porque aí senão Deus vai ter que ficar guiando a vida por nós. A vida é de nossa responsabilidade, a gente tem esse livre-arbítrio. E tem gente que fala assim, não, eu não acredito que existe, que possa ver. Eu não acredito nesse Deus que fica ditando as coisas, tirando ou recompensando. E aí eu entro no quarto estágio. Alguns entram, outros não, que é o ateísmo. E por que muitas pessoas ficam, né, são ateias? Por quê? Porque, na verdade, elas querem separar desse Deus que fica ditando as coisas, como tem que ser a vida, como que a gente tem que fazer com a vida. Então, elas fazem essa separação como uma reação. Na verdade, esse ateísmo aqui é como se fosse uma reação
as pessoas que ficam negando a autorresponsabilidade, entende? Não, eu não acredito, não, eu quero viver a minha vida do meu jeito, com as minhas escolhas, sem ter esse Deus que fica dizendo para mim como eu vou ou não fazer as coisas. Porque muitas vezes, lá no nível da projeção, eu nego a minha responsabilidade por medo, por escapismos, evasão, pensamento baseados em crenças e não em fato. Eu fico saindo dessa relação mais autêntica com Deus. E aí, eu tenho que romper com esse Deus que fica mandando em mim. Não quero um ser, eu quero viver a minha vida do meu jeito. E, portanto, eu tenho que romper com Deus, separar dele. E aí, no estágio do ateísmo, é interessante, é uma transição necessária para uma experiência mais realista e verdadeira de Deus. Então, muitas pessoas, inclusive, que estão no nível de projeção, que acha que Deus está tirando, e às vezes se Deus tira o filho, vamos supor, aí ela rompe, ela briga com Deus. Ela rompe com Deus, não acredita mais em Deus. Ela deixa de ter fé em Deus. Porque olha o que Deus fez. Só que muitas vezes esse nível de ateísmo ele é necessário. Porque, na verdade, até para a gente ter uma visão mais realista e verdadeira de Deus, né? E quantas coisas, né, Augusto, que no estágio de ateísmo, a humanidade se desenvolveu, não é? Lá na ciência, quantas coisas. E no estágio de ateísmo tem uma coisa muito interessante. Você já viu? Tem ateus que é muito mais... que estão muito mais vivendo a vida, crescendo, do que as pessoas que ficaram lá presas com medo de Deus. Então, muitas vezes, no ateísmo, as pessoas assumem a responsabilidade. Então, muitas vezes, no ateísmo, a autorresponsabilidade ela é até maior. Porque aí, já que tudo é comigo, não tem Deus que está me tirando ou me colocando coisas. Entende? As pessoas no estágio de ateísmo deixam de lado a mãozinha de Deus que lhes orienta e que as poupa das consequências dos seus próprios enganos. Sai dessa crença infantil de que Deus vai tirando as coisas. Entendeu? Pessoas desistem aqui da recompensa pela obediência às normas. No estágio de ateísmo não tem isso. Eu não tenho, porque no estágio de projeção, se eu faço as coisas, eu vou ter recompensa. Deus vai me recompensar. E aí me libera do medo do castigo. No estágio de projeção. Mas não basta. Quanto mais a consciência evolui, quanto mais eu vou desenvolvendo, mais eu vou penetrando em mim, mais eu vou descobrindo como é o relacionamento com Deus mais verdadeiro. No estágio de projeção, Augusto, as relações com Deus, as orações para Deus é de súplica, muitas vezes. É de pedindo as coisas, tira isso de mim, não deixa acontecer isso comigo. É muito sempre pedindo, porque é esse Deus que vai fazer para mim. E por que muitas vezes acontece... eu achei isso fantástico aqui. Por que muitas vezes, para essas pessoas que ficam aqui no estágio de projeção, as coisas podem realizar para elas? Porque elas, em algum nível mais profundo, elas abrem um canal inconsciente de acesso às leis abundantes de Deus. E aí elas podem conectar e atrair algo bom. Mas não porque o relacionamento com Deus, mas não porque mudou o relacionamento com Deus, mas porque elas tiveram tanta fé, sentiram tanto, que elas acessaram as leis de Deus dentro delas e elas usaram essa lei de alguma maneira para atrair a abundância para elas. Atrair a afirmação do pedido, né, o que elas gostariam acontecesse realmente. Então, é muito interessante. Mas não é ainda o melhor relacionamento com Deus. O melhor, no estágio de ateísmo, as pessoas nem rezam, porque nem acreditam em Deus. Mas elas até meditam. Pode ter muitos ateus que meditam, que necessariamente não rezam, que não acreditam em Deus, mas meditam. E aí esse estado de entrar mais profundamente em mim vai me elevando o nível de estágio. Eu vou para o quinto nível,
que é consciência de mim mesmo, ou autocompreensão ativa. Eu estou acabando, tá? Só me fala quantos minutos eu tenho, mais 10, mais 5? Nós temos mais 12 minutos. Ótimo, excelente. Então, no estágio, eu estou no 5º estágio, que é o estágio de autocompreensão ativa. E aí, para esse estágio, eu vou pegar outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 12. Vou pegar aqui a questão 12, que é também da parte 1 lá, falando sobre Deus. E aí a questão 12 fala assim: embora a gente não possa compreender a natureza íntima de Deus, vocês entendem por que não? Porque ainda é um nível de relacionamento tão raso com Deus. Então, embora a gente ainda não possa compreender a natureza íntima, nós podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Nós podemos formar ideia de alguma das perfeições de Deus? Aí os Espíritos dizem assim: de algumas perfeições, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Olha que interessante. Então, é pelo pensamento que eu vou aprofundar em mim. Lembra que eu estou lá no nível de pensamento abstrato, já estou lá no pensamento que eu adquiri lá atrás. E aí, aqui, quanto mais... Olha o que ele fala. À medida que o homem se eleva acima da matéria, ou, no caso aqui, eu falaria de buscar sua própria espiritualidade, mais ele entrevê a perfeição de Deus, né? Algumas das perfeições de Deus. E como é que a gente faz isso? A não ser entrando para dentro. Literalmente, aqui, entrando em contato com a gente. Não tem como. Precisa disso. E aí nós estamos no 5º estágio, que é no consciência de si mesmo, ou na autocompreensão ativa. E aí, Augusto, na autocompreensão ativa, existe uma coisa muito interessante. Que eu saí do estágio do ateísmo, porque assim, quanto mais eu vou aprofundando em mim, quanto mais eu avanço, mais níveis profundos da minha psique eu entro. Então eu vou tendo uma experiência mais genuína de Deus. Então quanto mais eu avanço em mim. E aí eu fico sem medo das minhas imperfeições. Porque no nível de projeção, eu fico muito medo das minhas imperfeições. O que Deus vai fazer com as minhas imperfeições? Ele vai me punir? Ele vai me recompensar? E a gente viu que Deus não vai julgar nada, né? Porque Deus não é visto aqui nesse estágio, que é o 5º, que é da consciência de si mesmo. Deus não é visto como agindo, distribuindo castigo ou recompensa, ou nos poupando do nosso próprio esforço. No estágio de consciência de si mesmo, não. Aí eu vou ter uma autocompreensão ativa. Opa, o que é isso? É o nível de consciência de si mesmo ou autocompreensão ativa. Eu vou explicar. Eu vou começar a compreender, primeiramente, as minhas imperfeições. Então eu tenho que ter uma relação acolhedora com as minhas imperfeições. Porque não é a imperfeição que é nociva. Não é. Mas é a falta da consciência da imperfeição que é nociva. O medo de ser punido por ela e o orgulho de querer estar acima dela. Olha, então o problema não é a imperfeição em si. O problema é o quê? É a falta de consciência dessa imperfeição. O medo da gente ser punido porque a gente é imperfeito. Isso acontece no nível de projeção, né? E o orgulho de querer estar acima dela. O orgulho é assim: não estou sentindo isso. Ou não entro em contato com as minhas imperfeições. Ou não, eu não mostro as minhas fragilidades. Não, eu não vou mostrar as minhas vulnerabilidades porque eu escondo de mim mesmo as minhas próprias vulnerabilidades. E é tão interessante isso, porque eu posso usar da espiritualidade para esconder a minha vulnerabilidade. Eu posso usar todas as regras, o que eu leio, o que eu estudo. Tanto é que eu acho que as pessoas muito espertas mentalmente, elas também vão ser espertas para criar armadilhas de orgulho para ocultar as próprias vulnerabilidades. Você já viu isso?
Principalmente dirigentes, quem está na frente, sabe? Porque aí entra numa arrogância que tem a ver com orgulho. E aí eu não mostro a minha fragilidade. As pessoas não percebem, eu nem admito. É porque eu estou acima delas. Então você está vendo que no nível de consciência de si mesmo, o relacionamento que eu tenho com a minha imperfeição é extremamente importante. Vai nortear muito o meu contato com o divino. Então, quanto mais eu uso a minha racionalidade para criar uma armadilha, uma barreira de ego, né? Quanto mais eu uso o meu conhecimento, a minha informação, que eu posso ter adquirido muito pelo desenvolvimento do meu pensamento, quanto mais eu uso isso para defender-me da minha própria imperfeição, mais eu entro no orgulho, e aí o que eu estou lendo para você não é a imperfeição que é nociva, mas é a falta de consciência dela. Então eu posso usar a racionalidade, cara, para simplesmente ocultar a minha imperfeição. Olha que vira uma defesa do ego. Você conhece gente assim? Quantas pessoas não admitem as próprias fraquezas? Quantas? Principalmente porque tem que manter uma idealização. Tem que manter um lugar de poder, porque esse lugar de poder é o que dá reconhecimento, é como eu sou amado, é que eu sou aceito, eu sou aprovado, entendeu? Então, aí, isso me impede de entrar em contato. Por isso que, às vezes, muitos espíritas podem desencarnar e perceber que evoluiu pouco em termos de contato com as suas próprias imperfeições. Porque lida com a imperfeição ou com medo, né, de ser punido, porque Deus vai me condenar porque eu sou imperfeito, né, eu fico me julgando, ou porque eu crio uma defesa para eu continuar sendo aceito e tudo mais. Então, o desafio no nível de consciência de si mesmo é a gente entrar em contato com as nossas imperfeições. Quando pararmos de querer superar essa imperfeição, quando paramos de querer superar dessa forma a imperfeição, nós vamos sentir mais calmos para observar e compreender que ela existe. Aí tem uma frase que eu queria ler aqui, muito boa, que eu queria ler para vocês. E aí, gente, quando eu começo a entender melhor as minhas imperfeições, eu vou ter melhor a experiência de Deus. Porque quando eu compreendo as minhas imperfeições, isso me leva a ter uma atitude, Augusto, correta, com respeito a nós mesmos. Então, eu penso que para a gente chegar no nível de autocompreensão ativa, nós precisamos muito aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades. A assumir, a apresentar, a não ter vergonha, sabe? Porque a gente é humano. Tá tudo certo. Nós estamos tudo igual aqui na Terra, tudo junto, igual, sabe? Aí tem uma frase que eu quero ler para você. Se vocês observarem essa cadeia de eventos interiores, abrindo mão do perfeccionismo, do moralismo e das justificativas, que são essas ideias que a gente cria, né? O sofrimento diminui imediatamente, mesmo que a situação exterior continue a mesma. Olha que legal. Quando vocês ficam em paz com a sua realidade, vocês podem também aceitar a imperfeição da vida. Gente, é maravilhoso ouvir isso, não é? Quando a gente fica em paz com a nossa realidade, quem vai dizer pra gente como é a nossa realidade? É a gente mesmo, não é ninguém. Não é nenhum guia moral, não é nenhum ser, sabe, um palestrante renomado, não é nada disso. O nosso guia é o nosso contato com a gente, isso é muito precioso. Quando vocês ficam em paz com a sua realidade, vocês também podem aceitar a imperfeição da vida. Quando vocês param de se revoltar com a imperfeição, é muito bom, muitos modelos se alteram e vocês causam menos padecimentos a vocês mesmos. Mas a expectativa consciente ou inconsciente de vocês de que a vida seja perfeita faz com que vocês se revoltem e levantem barreiras, o que gera mais imperfeição e padecimento do que a vida de outra forma geraria. Então, o meu problema é quando eu fico levantando barreiras para as minhas vulnerabilidades.
sabe, para as minhas dificuldades. E aí, quanto mais eu faço isso, porque a minha expectativa é de que a vida seja perfeita e de que Deus espera que eu seja perfeito, porque é assim que Deus quer. Quanto mais eu fico nisso, mais eu gero padecimento, né? Quantos julgamentos a gente faz sobre as outras pessoas porque a gente fica assim, que a gente não aceita a nossa imperfeição, porque a gente quer ser perfeccionista, porque, sabe, quantas coisas a gente faz. Léo, só desculpa te cortar, a gente tem 2 minutos cravados, tá? Desculpa aí te cortar. Beleza, beleza, tranquilo. Então, no nível de consciência de si mesmo, o contato com as nossas imperfeições, ele é muito importante. E aí, o que a gente precisa? É entender por que elas estão acontecendo, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho legal, é o guia no livro A Entrega ao Deus Interior. Não se faz por aprendizado de conceitos, de observação, de filosofia, por nada disso. A gente só vai se avançar para o estágio superior, que é o último, o ser na consciência, quando a gente entrar nesse estágio de contato maior, e aí de meditação, que é o que eu queria falar para você, que aí a gente vai entrando em contato com essas imperfeições, limpando isso, e aí a gente libera a divindade. E quando libera a divindade, que é o acesso pleno às leis divinas, então o que me impede o acesso pleno às leis divinas dentro de mim? As minhas imperfeições. Então eu preciso aprender a lidar com elas. Esse é o grande tópico, né? Esse é o grande objetivo. E quando eu libero as imperfeições, eu entro no último estágio, que é Deus agindo a partir de mim. Deus agindo através de mim, que é o estágio dos grandes seres espirituais, entende? Porque eles agem a partir, que é o que Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Ou a Madre Teresa disse, eu sou um lápis na mão de Deus. Ou a irmã Dulce disse, para mim quem não serve para servir, não serve para viver. Entende? Esse é o último estágio. Léo, gratidão eterna. A gente vai cair em 5 segundos. Obrigado de coração mesmo, viu? A gente vai se falando aí.